Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. I submit that this was not a hot-blooded crime of passion. Consider this. A revolver holds 6 bullets, not 8. That means that he fired the gun empty and then stopped to reload. By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve 2 life sentences back to back. 1 for each of your victims. So be it. Send you here for life? That's exactly what they take. I believe in 2 things. Discipline. Help me, Dad! And the Bible. Here you'll receive both. Andy came to Shawshank Prison in 1947. Why'd you do it? I didn't, since you asked. You gonna fit right in. I must admit, I didn't think much of Andy the first time I laid eyes on him. He had a quiet way about him. A walk and a talk that just wasn't normal around here. There are places in the world that aren't made out of stone. There's something inside that they can't touch. What are you talking about? Hope. Em mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Vem, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 273. Eu sou Rafael Arinelli e Zihuataneiro fica no estado de Guerreiro, possui uma população um pouco maior de 100 mil habitantes. É conhecido como Zihua e é especialmente atraente para casais que buscam a fuga da cidade e de baladas. E da prisão. Da prisão. Olá, eu sou a Priscila Rúbia e eu acho que hoje que eu aprendi a falar Shawshank. Antes eu não conseguia fazer essa pronúncia. Eu sempre falava que eu estava assistindo Redemption. Boa. Eu sou o Baço, né? E a solução realmente é simples, né? Você se esforça pra viver ou você se esforça pra morrer. Isso aí, boa. Tinha notado essa. Andy, precisando viver. Eu sou o Daniel Cury e, como diria Nat Roots, liberdade pra dentro da cabeça. Caraca! Muito bem, hein, Dani? O Dani tem estado numa fase boa de frases, hein? De frases, super inspirada. Pois é. Muito bem, estamos aqui hoje nesse podcast Cinemação 273 para falar dessa vez sobre um clássico, né? A gente conversa aí de vez em quando sobre clássicos para dar aquele calorzinho no coração, relembrar aqueles grandes filmes que fazem história no cinema, e dessa vez a gente vai falar aí sobre Um Sonho de Liberdade, um filme aí que é altamente recomendado pelos cinéfilos e tal, tem várias camadas legais e é um filme de 1995. Então já fica também aqui a dica para você que não assistiu o filme, que nós vamos dar spoilers, né? Mas estamos falando de um filme aí de 23 anos atrás. Então, se você não assistiu o filme, toma vergonha na cara e vai assistir, né? Na verdade, ele é de 94. É que chegou aqui no Brasil em 95, né? Janeiro de 95, beleza, final do ano, beleza. Fica aqui essa chamada, né, pra você que não gosta de tomar spoiler, então assistir o filme. E temos aqui 2 convidados, uma estreante aqui conosco, né, que é a Priscila Rúbia, que veio do Leitor Cabuloso. Priscila, muito obrigado pela sua presença e queria que você já contasse aí, né, de onde você veio, é só Leitor Cabuloso ou você é aquela pessoa, assim, que tem milhões de projetos, fama, glamour. É aquela pessoa que tem vários projetos e não faz nada, né? É eu mesmo.
Então, eu venho lá do Leitor Cabuloso mesmo. O Leitor Cabuloso é um site de literatura. A gente faz resenhas, fala sobre livros no geral, adaptações que vêm de livros, né, igual estamos falando hoje. Mas o ponto principal do Leitor Cabuloso são os podcasts também, que no atual podcast do Leitor Cabuloso é o Perdido na Estante. Exato. Então no Perdido na Estante a gente fala de livros, a gente fala não só de livros, mas tudo relacionado à literatura. Todos os temas que a gente tem no Perdidos relacionados à literatura de alguma forma, né? Alguma veio de literatura, ou seja, de quadrinhos, ou seja, de filmes, de adaptações, são todos de livros. Então é bem para quem gosta muito de ler. E mesmo quando ele não tem tempo, mas a gente tá lá batalhando para fazer o podcast. Mas é muito bom. Tinha o Cabuloso Cast, né, que acho que é mais conhecido porque ele tem mais episódios, chegou a mais de 200 episódios, mas aí ele encerrou e a gente tá tomando as rédeas com Perdidos. Pô, sensacional, sensacional, muito bacana mesmo ter você aqui, muito obrigado pela presença mais uma vez, e temos aqui também o cara que já participou há quase exatos 30 podcasts atrás, né, o Rodrigo Basso, que veio aí, já tinha falado antes de Stephen King, voltou pra falar de Stephen King. Que é isso, Basso? Então, eu também tô sentindo aí que, né, eu sou chamado, né, sou monotemático. Gente, eu falo de outras coisas também, tá? Não falo só do Stephen King. É verdade. Mas, pô, não, quando vocês estavam precisando de alguém pra falar, pô, eu acho esse filme um dos melhores, e eu fiquei muito afim. Também com a minha amiga Priscila, eu também tenho um podcast de literatura, no caso é o Covil de Livros, a gente fala um pouco diferente lá do Perdidos, que trabalha mais assuntos relacionados à literatura e adaptações. O Covil de Livros, ele é pra quem já leu o livro, e a gente já parte de uma conversa de como a pessoa já tinha lido, então a gente não vai explicar, contar de novo ou fazer indicações. A gente já, como se fosse meio que um clube da leitura, né? Todo mundo já leu, inclusive os ouvintes, e a gente vai discutir teorias, interpretações, né, possíveis, né, leituras que pode ter aquele livro. É um podcast daí mais voltado já realmente para quem leu. Então, se alguém for lá e se tiver algum problema com spoilers, eu vou falar que é melhor não assistir, né? Não ouvir, né? É igual aqui, é exatamente isso. Né? Exatamente. A gente não se prende por spoiler. Lá a gente fala muito do Stephen King, porque eu também um escritor que eu gosto muito, eu leio bastante ele. E é engraçado até que depois a gente vai conversar, mas durante esse filme tinha várias coisas que falava, sei lá, né? Uma prisão no Maine. Eu falei, jura? Características, né? Características dele. Mas né? é bem bacana, assim. Você estudar bastante um autor e quando você vai ver as obras dele, tem aquelas características que você já tá acostumado, né? Você já consegue reconhecer. Que legal, que legal. Então temos aqui uma equipe bem forte pra falar sobre esse filme. Tenho certeza que esse papo vai ser muito legal. Então vamos bater esse papo sobre Um Sonho de Liberdade logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. O podcast de cinemação é assim, em um podcast a gente faz um jogo, no outro a gente fala de um clássico, no outro a gente fala de blockbuster, no outro a gente fala de biografia, no outro a gente fala de profissão, é assim, tudo de cinema que você imagina, a gente tá aqui pra falar. Então, se você ainda tem um tema novo para que a gente faça, que você acha que seja legal, né, manda a sua sugestão e tal, envie seu e-mail para contato@cinemação.com. Você escrevendo esse e-mail, ele vem direto para mim e pro Dani. Então fica mais fácil da gente se comunicar e chegando esse e-mail a gente vai ler e ou a gente vai trazer aqui pro podcast para ler para todo mundo, ou a gente vai te responder lá e vai falar o que a gente achou da sua ideia. Então escreva aí pro contato@cinemação.com. Você também pode mandar suas sugestões, fazer suas críticas, mandar seus comentários no nosso site, no cinemação.com. Lá tem um post deste podcast, tem um post de outras matérias, críticas, filosofias, trailers e tal, que a gente vai publicando tudo lá. Então você foi lá, viu alguma coisa legal e tal, manda seu comentário também. Os nossos autores e tal vão adorar ter esse contato junto com você.
você. Acompanhem também no Facebook, Twitter, Instagram, estamos em todas as redes sociais e no nosso site, no cinemação.com, tem o link para todos eles, então você pode ficar lá bem próximo da gente. E lembre-se também da nossa família de podcasts aqui. Temos o Indicação, podcast semanal que dá dicas de filmes de maneiras totalmente diferentes. O último podcast deles, por exemplo, foi uma brincadeira que eles fizeram de que ator sou eu? Eles fizeram uma brincadeira lá que eles tinham que descobrir qual era o ator que um e o outro tinham escolhido e tal. Ficou muito engraçado. E temos também as Matildas, nosso canto aqui feminino com o olhar para com o audiovisual. Um podcast super legal que a gente faz, polêmico, as meninas adoram uma treta e são super inteligentes e falam super bem. Então quer saber um pouco sobre o olhar feminino para o audiovisual? Vai escutar as Matildas. E se você quiser participar de um grupo no WhatsApp e no Facebook só com gente apaixonada por cinema, se você quiser ter o seu produto ou serviço de repente divulgado aqui no podcast, e se você quiser ganhar presentinhos no final do ano, você vai gostar de ser patrão ou patroa ou padrinho ou madrinha do Cinemação. É só você ir lá no Cinemação, no botãozinho contribua na página do Cinemação, ou então se você entrar em cinemação.com/contribua, você vai ter lá o acesso às 3 diferentes plataformas para você apadrinhar a gente, né? Você vai ter o Padrim, o Patreon e o Apoia-se. Cada um deles com valores um pouco diferentes, com algumas variações, com algumas diferenças, mas todos eles com possibilidades para você contribuir mensalmente com o Cinemação. E nem precisa ser muito não, R$1 por mês você já começa a contribuir com a gente. Lá também nessa página do Contribua, você vai poder ver o depoimento de várias pessoas, inclusive patrões e autores do Cinemação, que vão contar para você por que contribuem, por que colaboram com o projeto, e quem sabe você se anima para contribuir. Então é muito importante pra gente, a gente vai poder investir cada vez mais nesse projeto, manter esse podcast, fazer mais podcasts de repente, fazer vídeos, fazer coisas muito maiores ou ter convidados especiais, se você ajudar a gente a atingir as nossas metas. Então entra lá no cinemação.com/contribua e contribua com o Cinemação. E se você quer ouvir o nosso podcast aqui, né, você tem várias maneiras para isso. A primeira delas é assinando o nosso feed. Você pode vir aqui no post desse podcast, pega o feed, coloca em qualquer leitor de podcast e pronto. A partir daí, todos os episódios que a gente lançar, você vai receber primeiro que qualquer pessoa. Você também tem a oportunidade de ir no iTunes e lá você pode procurar por Cinemação e você vai encontrar todos os nossos podcasts. Daí você vai lá e se inscreve. Mesma coisa. Saiu um episódio, vai chegar direto no seu celular. E também estamos no Deezer, no SoundCloud e no nosso site, né? Então no Deezer é um tocador tipo Spotify. Você vai lá, coloca o nome Cinemação e você também vai encontrar o nosso podcast lá. É só assinar e você vai receber sempre em primeira mão. O SoundCloud é a mesma coisa. E no nosso site, além de poder escutar o podcast assim que sair, você também pode mandar os seus comentários para que a gente leia aqui. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários, temos comentários muito legais que chegaram aí durante a semana. A galera ainda falando de Vingadores Guerra Infinita, falando dos nossos jogos. O primeiro jogo que a gente fez aqui no podcast Cinemação teve uma repercussão super legal, tá todo mundo elogiando, brincando, falando e tal. E a gente vai repercutir um pouco aqui esses comentários que chegaram. O primeiro deles aqui foi o Thierry Zuski Penteado, que mandou no podcast Cinemação 271, quando a gente falou de Vingadores Guerra Infinita. E o Thierry falou o seguinte: caros amigos do Cinemação, ouvindo o podcast 271, me vi como um reflexo de algo que detesto. Me vi um fanboy hater, odiando ser contrariado. Muito bom. Eu realmente gostei muito do filme e apenas acho que em alguns pontos vocês erraram ou exageraram, mas acho que isso é o menos importante. O mais importante é que novamente vocês fizeram um excelente cast, com pontos muito bem debatidos e principalmente um cast que continua sendo corajoso para falar o que ninguém mais fala. Eu mesmo fiquei muito pé da vida em vários momentos, mas depois de alguns minutos e algumas juras de morte ao Daniel e ao Henrique,
Me lembrei de a coisa mais importante de todas. Minha opinião não é a verdade absoluta e ela não precisa ser venerada. Muito bom ser contrariado se você está disposto a debater respeitosamente. Por mais podcasts livres e sinceros nessa podosfera. Um grande abraço para todos. Olha que demais esse comentário. A gente tem os patrões mais desenvolvidos da podosfera. A gente tem os patrões mais evoluídos da podosfera. Porque eles compreendem, eles são compreensivos. É sensacional isso. Eles odeiam e nos amam, né? É uma relação Exatamente. muito próxima mesmo. Demais, demais. Sim. E eu tenho aqui o comentário do Jorge Henrique sobre o 272, que foi o anterior, o podcast anterior, em que a gente fez o game, né? Que filme vence. E ele falou o seguinte: primeiramente eu gostaria de dizer que ficou muito bacana essa edição do podcast, uma brincadeira divertida e com muitas surpresas a respeito das escolhas dos participantes. Para deixar ainda mais interessante e interativo, determinei que eu mesmo seria o voto de Minerva quando desse empate. O resultado foi surpreendente, mesmo escolhendo praticamente os mesmos filmes nas primeiras chaves, as quartas de final no meu jogo ficou com os filmes Senhor dos Anéis, Poderoso Chefão, V de Vingança e Titanic. Realmente fica muito complicado escolher filmes que são muito bons e muito diferentes entre si, mas como o critério foi o de filme que verei pelo resto da vida, não tive como não dar a vitória para Titanic, que é um filme que me marcou muito na época e me emociona até hoje. O que achei mais interessante de notar é o fato de eu decidir Titanic como vencedor e vocês o filme O Rei Leão, o que prova que o cinema é uma arte muito subjetiva e vai muito além das qualidades técnicas e cinematográficas. Espero que tenha muito mais embates como esse nos próximos podcasts. Fica uma dica para fazerem uma categoria com atores ou diretores de cinema, acredito que seria muito interessante. Um forte abraço. Então é isso aí, muito legal as dicas, as sugestões do Jorge, e realmente a gente percebeu que dá pra investir nesse segmento de games, de filmes, e vai ficar legal. Então obrigado pelo apoio aí, Jorge. So when Andrew Dufresne came to me in 1949 and asked me to smuggle Rita Hayworth into the prison for him, I told him, no problem. Chegava aos cinemas brasileiros no dia 25 de janeiro de 1995 o filme Um Sonho de Liberdade. O filme que na verdade foi lançado em 94, mas que chegou aqui nas nossas telonas em 95. Trouxe aí Tim Robbins e Morgan Freeman encabeçando esse filme, que é todo inspirado aí no Stephen King, né, na obra do Stephen King. E a gente veio aqui para bater esse papo sobre esse filme que custou para sua produtora um pouco mais de 25 milhões de dólares. E Dani, diz pra gente, além do Tim Robbins e do Morgan Freeman, quem mais que compõe essa ficha técnica desse filme sensacional que chegou para nos acariciar naqueles metade, né, dos anos 90? Então, quando eu lembrei do filme, fui rever, eu nunca tinha parado pra pensar no diretor, cara. O diretor desse filme é o Frank Darabont. Ele, depois de fazer Um Sonho de Liberdade, ele dirigiu A Espera de um Milagre e o filme O Nevoeiro, que são duas outras adaptações do Stephen King, né, entre outras obras. E recentemente ele é o criador e o showrunner, praticamente, da série The Walking Dead. Então você ouve à primeira vista, né, ele não é um diretor tão conhecido, enfim, pelo nome. Muita gente ouve Frank Darabont e não associa, mas ele fez ótimos filmes, ele é um ótimo diretor e ele tá fazendo um baita do sucesso até hoje. The Walking Dead é um negócio que explodiu até hoje, todo mundo assiste. Darabont é muito amado pelos fãs de Stephen King, porque as melhores adaptações são dele. Exatamente. E ele é, enfim, ele teria até convidado, né, o Stephen King para gravar as cenas do Nevoeiro, pelo menos. Então eles já se conhecem, né? Obviamente devem ter trocado muitas figurinhas por aí, mas é muito interessante isso, né? Então ele é o diretor e ele é o roteirista desse filme, né? Inclusive tem toda uma história de que na época o Stephen King estava incentivando muito adaptações, né? Nos anos 90 ele queria muito que fizessem filmes. Tem umas histórias de que o direito desse conto, né,
chama $1 Baby. É, $1. $1 tem gente que fala que na verdade foi 5 mil, mas mesmo assim 5 mil ainda é muito barato, né? Para os direitos de um livro, né? O Stephen King, ele fez uma época, né, que ele nomeou como $1 Baby, que eram a venda de direitos autorais, principalmente de contos ou de livros deles menores, para diretores iniciantes. Era uma forma de incentivar não só a produção, como ter mais pessoas adaptando. E era pelo menos, eu não sei se foi o caso desse filme, né, do Sonho de Liberdade, mas existia assim, era vendido realmente por $1. Era um valor só simbólico, que ele dava pela primeira vez para aquele diretor que fosse criar um filme dele, né, dirigir um filme dele. Um desses, assim, então não sei se realmente foi esse de $1 mesmo, mas um dessa leva foi do mesmo livro, né, onde tá o conto do Um Sonho de Liberdade, né, o Shawshank Redemption. Na verdade, também tá o Conta Comigo, né, então o Conta Comigo eu tenho certeza que foi o $1 Baby. Foi $1? Então, acho que deve ter sido de uma mesma leva, apesar do Conta Comigo ser de uns anos anteriores, né. Mas é muito legal essa coisa, e foi um projeto do Darabont mesmo. A fotografia desse filme é só do Roger Deakins, né, que ganhou o Oscar esse ano, né, pelo Blade Runner 2049, que é um dos maiores, provavelmente o maior diretor de fotografia vivo hoje, né, no cinema. A montagem desse filme é do Richard Francis Bruce, que fez a montagem do A Espera de um Milagre, fez a montagem do Seven, do Divergente, do Harry Potter e a Pedra Filosofal, 50 Tons Mais Escuros, 50 Tons de Liberdade e muitos outros filmes. Eu só citei os mais famosos aí. E no elenco, além do Tim Robbins e do Morgan Freeman, a gente tem o Bob Gunton, que faz o vilão, né, o diretor do presídio, o William Sadler, o Clancy Brown e o Mark Ralston. São os principais nomes aí pra gente citar no elenco do filme. O Darabont é engraçado que ele tem, assim como, sei lá, o Tarantino tem uns queridinhos assim que sempre acaba chamando, né? Sei lá, o Tim Roth, né? O Darabont, ele também gosta muito de manter a mesma equipe. Então, se você perceber, o promotor, né, que faz o julgamento logo no início do Andy, né, do personagem do Tim Robbins, ele trabalhou também como guarda na Espera de um Milagre, ele tava no Nevoeiro. É verdade. Ele era o Dale do Walking Dead, pra quem não lembra da primeira e segunda temporada, né, o velhão lá, o Dale. Então o Darabont, ele tem essa coisa de fazer a patota dele, né? Então é normal o cara da fotografia, né? O pessoal que trabalha com ele, se aceitar, ele vai levando para os outros atores, tudo, ele vai levando tudo pros outros filmes. Agora é interessante, né? Porque Um Sonho de Liberdade foi feito aí com essa verba de $25 milhões, que era uma verba considerável pra época. Mas é um filme relativamente barato em termos também estruturais, porque assim, você precisava de grandes atores, mas você tem poucas locações também, né, pra fazer todas as filmagens e tal. Ele não é um filme que passeia muito por várias locações e tal. Até porque eles não tinham muita liberdade de locomoção. Eu percebi essa, Daniel. Não tinha muita liberdade pra sair da prisão. Agora, é um filme que foi produzido por $25 milhões. Na sua abertura, ele não chegou a 1 milhão nos Estados Unidos, e depois, né, com o passar do tempo e tal, ele foi conseguindo mais e mais verba e acabou fechando um valor aí de quase $60 milhões de arrecadação pelo mundo. Então foi um filme que se pagou e tal, foi um filme bem lucrativo pra produtora. E outra coisa que eu acho interessante dessa parte da ficha técnica é que ele tem alguns pontos do pessoal técnico mesmo que estava ali fazendo o filme que me chama a atenção. O Darabont, por exemplo, é um cara que ele, por mais que tenha feito outros filmes, tem essa ligação com o Stephen King e tal, não é um cara que foi alçado ao sucesso e super produções e tal por ter feito esse filme. E a mesma coisa, de uma certa forma, se deu com o próprio Tim Robbins, né? Porque ele fez uma série de filmes depois, mas na época que ele fez Um Sonho de Liberdade, ele era um ator jovem e promissor, né? Assim, ele não tinha feito tantas obras atrás. Diferente, por exemplo, do Morgan Freeman, que já tinha feito o Conduzido Miss Daisy, tinha feito o Robin Hood, Os Imperdoáveis, e aí ele vai pra fazer Um Sonho de Liberdade, e depois de Um Sonho de Liberdade ele emenda com Seven, Epidemia, Tempestade, Impacto Profundo, Amistad. O cara continuou fazendo filme até hoje, né? Ele é um monstro aí no cinema. Então é interessante, né, como um filme tão significativo pro cinema acaba
acaba tendo dois ícones, que é o seu diretor e o ator principal, como figuras assim quase que tímidas no cenário mercadológico, né? Achei muito interessante isso. E o Tim Robbins é um baita de um ator, assim, ele é um ator muito, muito bom. Só que realmente ele não tem grandes filmes no sentido hollywoodiano, né? Ele tem algumas séries que também são menos famosas, alguns filmes que não se destacaram tanto. Mas acho que às vezes também é uma questão de escolha, né? Tem muita gente que às vezes também não quer também, sinceramente. E outra coisa interessante é que o próprio James Whitmore, né, que é quem faz lá o senhorzinho, né, do Sonho de Liberdade e tal, ele já era um ator consagrado também na época, né? Já tinha feito vários filmes, era um ator que tinha feito muita série também televisiva e tal, e que estava no mercado desde 1949 e tal. Então, assim, era um cara que já estava ali trabalhando há muito tempo. Então é interessante como o filme ele consegue ir pegando esses pontos que às vezes ficam distantes, mas ele tem uma história por trás dele, assim, curiosa, né? Agora, diz pra gente, Priscila, sobre o que fala Um Sonho de Liberdade. Então, o filme começa em 1946, quando o personagem principal, o Andy, ele é acusado de assassinato da esposa e do amante dela. Então, ele é condenado e ele é condenado a 2 prisões perpétuas, uma pela esposa e uma pelo amante. Então ele vai preso para penitenciária Shawshank, no Maine, óbvio. Então lá ele vai lá cumprir a prisão e lá ele conhece os personagens. É uma prisão nada receptiva, porque ele já começa, no primeiro dia já tem um homem já apanhando até a morte, e ele já vê como que é o ritmo da prisão, né? E lá que ele conhece o Red, que é interpretado pelo Morgan Freeman, que tá lá há 20 anos já, e é um cara que consegue de tudo, é o cara que faz o mercado negro, né, do lugar. Então ele vai passar alguns anos aí em Shawshank, e a gente vai ver essa jornada dele até o fim. É muito interessante, né, esse filme, assim, ele começa nos apresentando a história e ele começa a nos dar ali características que a gente vai ver permeando o filme inteiro. Ou seja, é um filme que desde o seu começo, ele tem um linguajar muito próprio e muito consciente do que ele quer contar. Por que eu digo isso? Porque quando a gente começa a ver o filme, ele não te dá respostas de imediato. E ele faz isso ao longo de todo o filme. Então, assim, no começo você já fica em dúvida se o Andy é culpado ou se ele é inocente. Você, depois, quando tá dentro da penitenciária, que você tá vendo o Andy ser introduzido àquele mundo e tal também, quando, por exemplo, ele é agredido, também você não sabe exatamente o que foi que aconteceu. Você sabe que aconteceu, mas você não sabe exatamente o que foi que aconteceu. Todo o projeto dele de fuga também, né? Você não sabe exatamente quando começa. Então, assim, o filme, ele te deixa algumas pontas soltas ao decorrer da história, e aí ele vai fechando ela conforme ele vai contando tudo que tá acontecendo. Então isso eu já acho genial, assim, a forma como isso foi montado, porque estimula o espectador a pensar no filme como um todo, porque quando você tem aquela resposta lá atrás, você precisa ter entendido o que aconteceu lá no começo, e ao mesmo tempo ele também te deixa muito à vontade para você conhecer esses dois personagens que vão te conduzir na história, né? O Andy e o Red, né? Porque um é o narrador da história, o Red, um personagem do Morgan Freeman. Ele vai te trazer todo o ponto de vista dele da história. E o Andy, que seria o personagem principal, ele às vezes se torna quase que um coadjuvante. Ele se torna quase que uma persona ali, né? Pra gente conhecer. Eu acho que, não sei porquê, pra mim o Red é muito mais protagonista desse filme do que o Andy. Sim, com certeza. Eu também acho. Porque é ele que se transforma, né, pelo Andy. É basicamente a experiência dele com base na observação desse personagem, né? Uhum. Que é uma coisa muito comum em muitos livros e filmes e tal, de você ter essa pessoa que basicamente um narrador contando a experiência dele, de como ele basicamente se inspirou ou admirou um determinado personagem. É, exatamente. O Rafael tava falando, né, de que como que logo de cara o filme apresenta algumas características que são constantes nele todo.
E é engraçado porque, por exemplo, acho que a Pri também teve isso. Logo que começa o filme, você é bombardeado com tantas referências que já são comuns ao Stephen King, a todos os livros dele, né? Porque você tem já logo de cara uma história normalmente de redenção ou vingança, né? Você pode olhar um dos dois lados, que é um tema muito comum dele. Você tem o Maine, você tem prisão e você tem religião. E as figuras de autoridade como sendo as repressoras e a religião como sendo algo repressor, sabe? Cai muito assim, você fala, cara, não precisava estar falando que era baseado numa obra do Stephen King, né? São os temas favoritos dele colocado. Só faltou ter um toquinho de sobrenatural, né? Se tivesse algo de... porque se tivesse algo de sobrenatural, você fala, ok, deu check, né? Bingo! Aqui, senhor, né, coloca minha cartela. E isso é muito bom, porque você vê como a crítica ela é muito ponderada sobre essas figuras de autoridade. E isso é uma coisa que o King ele tenta contestar a todos os momentos. Mesmo quando ele faz A Espera de um Milagre, que você vê ao lado dos guardas, você vê que tem os guardas bons e você vê como é que o sistema, na verdade, é ruim. Que você vê os guardas ruins também, o diretor da prisão, e aí o uso de religião como forma de opressão, né? Então você fala, cara, né, foi como que é poderoso, porque sutilmente tá ali, né? Tipo, o cara não, como o Rafael tá falando no início, não joga na tua cara. Não, ele vai te deixar, ele vai implantar ali logo no início que o cara, a figura máxima de repressão é fervorosamente religiosa e usa isso como desculpa pra justificar os atos dele. Talvez esse seja o filme mais sóbrio ou talvez consciente do Stephen King que a gente tem no cinema, né? Principalmente no sentido da falta realmente desse elemento fantasioso e tal, porque ele é um filme que usa essas questões pontuais, né, do Stephen King, essas características pontuais dele, mas que de uma forma muito sutil. Então, assim, você não sente isso. O próprio fato da penitenciária ser no Maine é uma coisa assim que, tipo, é uma característica tão pequena, sabe, pra história tipo, em si. Poderia ser em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, exatamente. Sim. Mas, tipo, tem que ter essa assinatura dele. Então, assim, por isso que eu acho que é um filme que ele acaba sendo mais pé no chão, sabe? Ele é mais sóbrio, assim. Ele acaba sendo uma coisa, um conto muito mais terreno do que os outros que a gente viu fazendo, né? É interessante como também, tanto o Frank Darabont, uma característica também do Stephen King, isso, não tem pressa, né? Você vai introduzir a vida normal, a normalidade. Normalmente era o momento que o King usa pra vir depois com a surpresa do sobrenatural. Mas eu vejo que não tem pressa, porque, cara, passam-se quase 20 anos ali dentro. Então eu falei assim, cara, não vai ter. Eu vou construir de pouco. O filme em si é longo, ele tem 2 horas e 22. Vai com calma, porque há muito mais pra ser contado além da história aqui, sabe? Fica tranquilo. Tem uma curiosidade, que acho que o personagem Red, no conto, no livro, ele não é negro, ele é realmente irlandês. Por isso que ele chama Red. Então tem até uma brincadeira no filme que acho que só entendeu quem leu o conto. É verdade. Que quando pergunta pro Morgan Freeman, por que se chama Red? Aí ele fala, porque eu sou irlandês, e dá uma risada, né? Porque ele é negro. Então, assim, é essa relação com o conto, porque no conto ele é realmente irlandês. Ele é bem branco, assim, entendeu? Ele deve ser ruivo, né? Assim. Isso, branco e ruivo. Por isso que ele chama Red. Hand in your shirt and squeezes your tit till it's purple. The man never gets a break. You said Rich getting himself killed. Keep telling no. Some brother. Shit. Hey! Mr. Hadley, do you trust your wife? Oh, that's funny. You're gonna look funnier sucking my dick with no teeth. What I mean is, do you think she'd go behind your back, try to hamstring you? That's it. Você leu o conto também, né? Até antes da gente gravar o podcast, você comentou que leu há muito tempo atrás e tal, mas a gente pode dizer que o filme ele é muito fiel ao conto, ou você acha que existem nuances ali que acabam sendo por conta da mídia, que a história está sendo introduzida e tal? Não, então, como eu falei, o Frank Darabont é bem adorado pelos fãs do King por causa das adaptações que normalmente são muito boas, como O Nevoeiro, que também ele fez, então elas são bem fiéis, A única diferença, assim, que eu vejo, que não é uma diferença, assim, muito grande, é com relação ao final, porque o conto acaba quando ele lê a carta,
sabe? A carta que ele deixa no final pra ele, acabou ali. Aí você não sabe se ele atravessou realmente a fronteira, se ele conseguiu, se ele achou o Andy, você não fica sabendo. Mas é só a única diferença e não é uma diferença assim muito grotesca. É engraçado que esse conto, ele é de um livro que ele chama 4 Estações. Não tem, assim, são 4 histórias que normalmente não tem o sobrenatural nelas, o que não é uma característica do Stephen King. Normalmente é um livro que eu recomendo pra pessoa que fala, eu quero muito ler o King, mas eu tenho medo, eu não gosto de livro de terror. Como é que faço? Tá. Aí normalmente é um livro que eu recomendo, é o 4 Estações. Então ele tem esse, que é o primeiro conto. O segundo chama Aluno Inteligente, que também teve adaptação, chamou O Aprendiz, mas ela não é muito famosa. É sobre um menino que conhece um nazista. E aí ele é um negócio bem pesado, na verdade, o conto. O terceiro chama O Corpo, que ganhou adaptação e é muito famosa, que é o Conta Comigo. Também é desse conto. E tem o quarto, que é o Método Respiratório, que é a única que não tem adaptação, mas que eles já estavam, eu vi uma notícia há alguns anos atrás que iam fazer, mas depois não vi mais nada. Não sei se eles vão fazer ainda, se morreu isso, mas é um conto muito bom também. Não sei por que não tem adaptação, mas é um livro muito, muito bom, principalmente para quem quer ler Stephen King e não gosta muito do sobrenatural. Pra se ter uma ideia, né, a gente tá falando aqui justamente do Darabont aí, né, que faz essa adaptação, que é adorado pelos fãs do Stephen King e tal. E esse filme, que foi o filme de estreia dele, né, o primeiro filme dirigido por ele, foi inclusive indicado ao Oscar de 95, né, por melhor filme, melhor ator com Morgan Freeman, tanto que o Morgan Freeman entra como melhor ator mesmo, porque ele é considerado o ator principal. Melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor edição, melhor trilha sonora original e melhor som. Quer dizer, o filme foi muito bem avaliado aí pela crítica, pela academia e tal. E sem dúvida, quando você volta a reassistir ele agora, você começa a observar essas características, né? Essas características de qualidade. O Basso até comentou aqui, ele não tem pressa, ele pega e vai passando, são 20 anos que se passam ali dentro e a gente não percebe. Eu acho isso tão significativo para a história, porque primeiro, quando a gente vê o Andy entrando na prisão e quando você vê pela primeira vez o Red, o próprio diretor e tal, tá todo mundo jovem, não tem ninguém com cabelo branco, não tem ninguém ali, sabe, com marcas de expressão e tal, nada. E isso vai aparecendo ao decorrer do filme com uma sutileza muito grande. E aí também o fato de se passar e a gente não sentir, ficar na mesmice e tal, é muito essa vida desses prisioneiros. A gente tá falando de personagens que estão presos, que não conseguem ver a evolução do mundo do lado de fora, que tem contato através só de um filme, não tem contato com televisão, rádio, nada disso, né? Então eles acabam tendo pouca percepção do que acontece. E aí quando realmente a gente tem a percepção do mundo externo, é através dos personagens que acabam sendo liberados, né, da cadeia e tal. E aí tem o Brooks que sai, que é esse senhorzinho que sai, e eu achei até interessante porque o texto dele, logo que ele sai, que ele vai escrever a carta pros companheiros, ele fala da velocidade das coisas. Ele fala assim, aqui fora as coisas são muito rápidas e tal. E é uma coisa tão chocante pra gente assistir isso hoje em dia, né? Porque se o Brooks soubesse onde que a gente veio parar, né? É verdade. Então esse passar de tempo é muito interessante, como é uma coisa sutil e ao mesmo tempo muito significativa pro filme. Essa passagem de tempo acho que é muito perceptível também com o negócio das cartas que o Andy manda, né? Porque ele manda para conseguir a verba para a biblioteca. Ele começa a mandar uma carta por semana. E aí você fica sabendo que ele tá mandando essas cartas, passa um tempo, chega os livros. E ele fala, nossa, chegou, e fica bem feliz. E ele fala, só demorou 6 anos. Aí você fala, o quê? Exatamente. E como é bom isso, né? Porque é essa passagem, né, que a Pri falou, são as passagens do Red tendo que fazer as entrevistas para condicional, que faz a cada 10 anos, sabe? O pessoal falando que né, no ano seguinte ele foi fazer do time de futebol, do outro ano seguinte vai fazer sua coisa, e aí vai mostrando. E é legal porque ele faz tudo isso e não tem necessidade dele escrever na tela, né? 1949.
1956. Exato, Não, dentro do texto, sabe? Isso que eu acho bacana. É orgânico as coisas. E ele vai contando. E acho que interessante também, como citou do Brooks, ele tratar de outras narrativas. Né? Existem outros personagens que têm as suas narrativas, né? Que o Red ou o Andy estão observando. Que você fala, pô, mas o que isso tem a ver com a história do Andy e do Red? Nada, ao mesmo tempo tem a ver com você dar uma ambientação, né? O Darabont estava muito preocupado e falou assim, eu preciso que vocês entendam o que está se passando aqui para saber como é que é a vida dessas pessoas. Então eles vão dando vários, né? Aí tem os ataques, tem a vida dos guardas, tem o pessoal, os trabalhos que as pessoas fazem, os tipos de passatempo, né? Então é muito bacana isso, como ele olhou assim, eu vou gastar tempo de tela para isso, porque isso faz parte, eu preciso que estejam ambientados nesse local, né? Sim. E eu acho bacana. E é muito interessante também notar assim, a primeira cena da prisão, né, mostra ela de longe, é uma cena bem bonita, aliás, o lugar que eles escolheram, né, para fazer, não sei se é uma prisão de verdade, enfim, mas é um casarão, né, quase um castelo aquilo, né? Não é um castelo, um forte gigantesco e as pessoas lá presas. Tem muito filme que, sei lá, muito diretor ia fazer de tudo pra aquilo parecer claustrofóbico, sabe? Se a gente pega, por exemplo, aquele O Expresso da Meia-Noite, né, que é um filmaço também, ele é um filme que a prisão ela é claustrofóbica, né? Você sente que a pessoa tá cercada, né? E nesse não, é interessante isso, assim, ele mostra a falta de liberdade e ao mesmo tempo não mostra que as pessoas estão totalmente cercadas, elas ficam nas celas, mas elas ficam o resto do dia num lugar aberto. Então, supostamente, você tem mobilidade do corpo, você, né, passeia, você faz coisas, você trabalha, o pessoal mostra isso, né, o pessoal fazendo alguma coisa. E eu acho que isso é interessante porque ele leva a discussão da liberdade para um patamar muito mais, que vai muito além simplesmente da liberdade de locomoção, né? Tudo bem que locomoção é importante, a gente gosta de ir para um lugar para outro, mas às vezes a forma de você acabar com a liberdade de alguém vai muito além de você deixar ela presa numa cela, né? Mesmo num lugar que passa um ar de amplidão, num lugar que passa um ar de que tem espaço, o texto e a forma como a história vai acontecendo que vai te fazendo sentir a falta que a liberdade faz, entendeu? Que eu acho que a grande questão aí no filme, né? Não é tanto que a história do senhorzinho lá, do Brooks, que é livre, mas não é livre, né? Ele sai da cadeia, mas ele não se sente livre e não fica livre, e lá na biblioteca dele ele se sentia livre, é que a gente entende o quanto, sabe, a liberdade ela vai muito além de você estar preso literalmente ou não, ela tá na sua cabeça, ela tá na forma como você lida com a vida, ela tá nas possibilidades que você tem de encontrar, assim, né? Mas eu acho que é porque o Darabont, ele quis fazer o contrário, né? Em vez de ele mostrar as formas como eles estavam presos, ele demonstrou isso nos momentos que eles estavam livres, né? Você tem noção de o quanto aquelas pessoas estavam presas, é onde? É quando o Andy consegue fazer eles beber aquela cerveja no terraço, é quando ele coloca a música, sabe? Sim. É quando o cara consegue receber a carta que passou lá fora, né? Que passou no negócio da educação. A própria autoridade, né? Do lugar também. Então, é o contrário, né? Em vez de ele mostrar como eles estão presos, mostrando as pessoas prendendo ele, você vê o quanto eles estavam presos nos pequenos momentos de liberdade. E aí que eu acho que é muito mais forte o título Um Sonho de Liberdade, porque acho que nesse momento todo estão dando esses pequenos momentos deles, né, deles serem livres, e isso dá esperança para eles continuarem para um dia sair, do que o título que seria a redenção de, eu não sei falar esse nome, de Shawshank. E o título do conto é diferente, né? Ele é Rita Hayworth e a redenção de Shawshank, tipo, porque a Rita Hayworth era o pôster que fica lá no filme eles até mudam depois a atriz, mudam eles colocam pra Marilyn Monroe, né? Ele vai passando por vários. Vai passando por vários, que até não deixa de ser uma transformação das musas das épocas, né? A passagem do tempo também, né? Sim, Mas é uma referência muito só ao que tapava a saída pra liberdade, né? Não cheguei nem a pensar numa leitura sobre isso, mas realmente o sonho de liberdade é muito mais
É um ótimo título, Depois o pessoal reclama que brasileiro não sabe fazer título. É. Às vezes sabe, lá. E agora? Às vezes sabe. Mas pelo que eu vi também, eu acho que é algum título internacional que criaram. Porque tem vários países que sabe, acho que em francês também é tudo meio essa pegada. Aí me diz uma coisa, Pri, você que leu o conto aí e tal, existe alguma parte do conto que dá características de como é essa prisão? Ou o jeito que isso é colocado no conto acaba sendo uma coisa muito mais aberta para a interpretação imaginativa do leitor? Olha, eu só vou te falar o que eu lembro, que não é muito. E como a adaptação é muito boa, ela se confunde muito na minha memória com o conto. Tem coisa que eu acho que é do conto e é do filme, eu acho que é do filme, é do conto. Então, mas pelo que eu lembro, o Stephen King é bom em detalhar as coisas, mas ele não torna isso cansativo. Então ele dá o detalhe que precisa na hora. Questão dos lugares que eles vivem, por exemplo, a lavanderia, que está presente no livro porque ele trabalhou muito tempo na lavanderia. Então ele dá esses detalhes do ambiente, mas não é o mais importante. Ele foca mais nos personagens mesmo. Entendi. O que eu acho interessante disso que a gente está falando aqui, né, sobre essas características de liberdade e tal também, é que como você começa o filme sem saber exatamente qual é a situação real do personagem, né, do Andy, você não sabe se ele foi preso injustamente, você não tem noção real da situação dele. Você pressupõe que ele é um cara inocente, porque está sendo apresentado pro, entre aspas, mocinho aqui. Mas quando a narração da história vai pra voz do Red, aí essa persona do Andy ainda continua com esse ponto de interrogação. Você entende que ele é um cara, de uma certa forma, frio, por conta da personalidade dele, você entende que ele é um cara calculista, você entende que ele é um cara inteligente, ele tem algumas características ali que dão a entender que ele poderia ser um possível psicopata, por exemplo. Mas isso não é deixado às claras. Então você entende pelo julgamento de que eu estou vendo o filme de uma pessoa, contando a história de uma pessoa boa e tal. E aí tudo isso, essas mudanças, né, de visões que a gente tem ao longo do filme, elas são deixadas para o espectador interpretar muito por conta própria. E aí quando o filme resolve te fechar aquilo ali e falar, você estava achando que era isso, mas na verdade é aquilo outro. Você estava achando que ele estava andando calmamente pelo lugar e tal, mas na verdade ele estava só soltando areia no sapato, entendeu? Então assim, ele vai soltando algumas interpretações que daí te dão essa tridimensionalidade do personagem, né? E também coloca algumas subversões do que tá acontecendo ali na tela. Então, por exemplo, o próprio personagem do Capitão Hadley, que é um cara que é um cara duro, violento, que machuca os prisioneiros e tal, tem horas que você fica com raiva dele, mas quando ele aparece como a figura salvadora do Andy, você se sente aliviado, entendeu? Então essa brincadeira com a linha de pensamento que é feita com o espectador, eu acho sensacional no filme, assim, como te deixa sempre com uma dúvida de sentimento. Será que eu torço pelo Andy? Será que eu não torço? Será que, agora o Hadley apareceu, ele vai salvar o Andy? Agora eu adoro o Hadley, mas ele é um crápula e tal, entendeu? Então eu acho fantástico essa brincadeira. I'm sure by now you've heard. Terrible thing. A man that young, less than a year to go, trying to escape. Broke Captain Hadley's heart to shoot him. Truly it did. We just have to put it behind us. Move on. I'm done. Everything stops. Get someone else to run your skiffs. O filme ele fica tão dúbio que ele precisa em um determinado momento te colocar um vilão e um mocinho bem claro.
né? Porque eu fiquei assim, assistindo pela segunda vez, eu tava pensando, falei, poxa, poderia ter deixado essa dúvida pro Andy, né? Se ele era realmente mal ou não. Ao passo que ia ficar muito... A gente não ia saborear a fuga dele se ele fosse um cara culpado. Sim. Né? Porque a gente já tá comemorando a morte do criminoso, né? Sim. Então eu fiquei pensando, falei, pô, como que é, assim, já quase 2 horas de filme, eles colocam uma ponta muito firme, né? Aparece o cara novo lá, o Elvis lá, que dá letra, fala que o cara é inocente. Você tem que daí ter mais uma prova pra reforçar, porque até então fazia tempo que você não via nem o capitão, nem o diretor da prisão fazer alguma coisa ruim, então na sua cabeça podia ter esquecido já a primeira noite, né, o início do filme que matou o cara, a paulada, tudo. Então ele faz o quê? Ele coloca de novo o diretor colocando ele pra solitária, mandando o capitão matar o amigo do cara, sabe? Torturando ele ali, deixando mais um mês depois na solitária. Quer dizer, eu fico olhando e falo assim, porra, Darabont, você tava com medo que a gente ficasse com a dubiedade do filme, né? Que ele não ficasse ambíguo, isso daqui, então você tem que deixar bem marcado. Falo assim, gente... E ele ainda é santificado, né? Porque ele nunca perde a estribeira, né? Ele nunca... É como se ele estivesse só canalizando toda a raiva dele. Porque pensa, o cara foi preso injustamente. Geralmente quem é preso injustamente fica extremamente revoltado, né? Obviamente, né? Eu também ficaria. Você é preso injustamente, aí mostra ele sofrendo na mão do estuprado diretor. por Ele é estuprado, 2 anos, né? Isso, ele é estuprado e repetidas vezes, tal. Num dos momentos que eu acho que é um dos mais complicados do filme, eu acho, porque, tipo, enfim, eu acho que flerta bastante com um preconceito aí, né? Acho que é um debate a se fazer. Uhum. Mas, independente disso, ele sofre com tudo isso e ele tá esse tempo todo, claro, em algum momento, né, ele vai lá, usa o machadinho dele pra começar a cavocar e tal, e fazer esse túnel que a gente só vai descobrir depois. Mas, assim, então, assim, ele é meio que santificado, né, ele é meio que assim, ó, ele tá aguentando tudo isso porque ele vai em algum momento colher, né, esses frutos e tal. E isso eu acho que é muito, me faz pensar muito. Na hora que eu tava vendo o filme, eu comecei a lembrar daquela coisa dos aparelhos ideológicos do Estado, né, que sociologia e tal, que a gente aprende, que é né, a teoria, o Althusser, né, que eu acabei de ver aqui o autor, que eu não lembrava o nome dele, que ele cria essas coisas, tipo a religião, a escola, a prisão, a polícia, são aparelhos que o Estado cria pra meio que, né, moldar a sociedade e deixar do jeito que tem que ser, né? O Foucault lá no Vigiar e Punir, né? O Foucault do Vigiar e Punir, isso, Vigiar e Punir do Foucault analisa também isso e tal. E é muito interessante porque, querendo ou não, é como se toda a mensagem do conto e do filme fosse no sentido de mostrar que é possível resistir a tudo isso, né? Resistir a essas essas liberdades que são tolhidas, né? Com muita dedicação, com muita resignação, muita resiliência. Isso, com muita resiliência, e que um dia você consegue ir como uma espécie de ganhar do sistema, vamos dizer assim, por dentro, né? Ou seja, não precisar se rebelar contra ele, e sim usar o que você tem dentro dele para conseguir, que é o que o Andy faz, né? Ele usa a inteligência dele, começa a ajudar todos os caras da prisão a fazer evitar pagar imposto, fazer isenção do imposto de renda, essas coisas, e em algum momento ele vai lá e vira contra o próprio diretor da prisão, porque ele tá lá fazendo tudo aquilo, ajudando ele a pegar as propriedades, então, mas... vai lá e consegue reverter, né? De uma forma meio... Então, mas olha só como é que... Crença, né? Como seria também, assim, um pouco perturbador e um pouco instigante se, na verdade, não tivesse não tivesse esse fato aí que, sabe, essa batida no martelo de o diretor lá, né, tolir a única possibilidade de liberdade, né, de conseguir uma apelação, matar o cara e tudo mais. Você tá com um possível cara de um duplo homicídio, só que passou 19 anos só fazendo boas ações dentro da prisão, né? Ao mesmo tempo você podia ver, ele só pagou a cerveja do pessoal porque ele queria amigos e não tinha ninguém pra proteção dele. Ele só fazia os impostos de renda dos guardas porque ele poderia estar querendo proteção deles por causa que ele ficou, né, sofrendo violência durante tanto tempo. Ou ele pode ser realmente uma boa pessoa, né? Pô, ele fez a biblioteca, ele arrumou um monte de chance de gente fazer. Quer dizer, se tivesse ido pra esse lado, ia ficar bem dúbio e de uma certa forma você podia falar, olha, o aparelho do Estado funciona, né? Redimiu essa pessoa. Então, é engraçado como uma simples escolha de, por exemplo, olha, a gente vai deixar claro
que ele era inocente. Muda toda a interpretação, porque se ele era realmente inocente, você olha e fala, tá, então todas essas coisas ele fez porque, sei lá, ele era um ser humano de bom coração. Né? Então, eu não sei, eu fico muito tentado a pensar, sabe? Assim, pô, eu não sei se eu ia daí, sei lá, me senti realizado quando ele faz a fuga e mostra que, porra, isso aí, cara, venceu os caras no próprio jogo deles. Sim. Se fosse um assassino, né, um duplo homicida mesmo, ia ficar meio assim. Ao mesmo tempo, olha a quantidade de discussão que traz e se era um homicida que depois de 19 anos conseguiu a redenção dele? Exato. Eu entendo isso até que você está falando sobre... seria muito interessante realmente se eles deixassem um pouco mais aberto para essa interpretação. Até porque eu acho que vai de encontro com a sensação que eu tenho, porque assim, eu acho que o personagem, o Tommy, que é esse menino, né, que entra lá, que é o Elvis, roqueiro e tal, eu acho ele um pouco desconexo da história mesmo, sabe? Ele entra meio que do nada, mas ele é pra a história... Então, mas a história ela acelera um pouco mais. A história ela vem vindo num ritmo lento e vem passando de algumas coisas, e quando o Tommy entra, ela acelera um pouquinho mais pra já mostrar essa empatia que de repente o Andy tem com ele e tal. E eu acho que eles não focam tanto nessa parte empática entre o Andy e o Tommy, por exemplo. Porque eles só citam, o Andy ajudou várias pessoas a passar no concurso. Daí, de repente, o Tommy se tornou ali um do nada, pupilo, né? Meio que do nada. Vira e falar, eu quero tirar meu diploma. Eu tive uma crise de consciência, não quero mais roubar como eu tô fazendo desde meus 13 anos e quero agora virar, sabe? Aí eu olhei e falei, eu não sei daí se a Pri, quando leu o conto daí, Pri, se viu alguma coisa desse tipo que dá uma ajuda pra dar uma clareada, se fica dúbio assim, ou se fica também claro como foi no filme. Não, ele no conto, pelo que eu lembro, ele é melhor trabalhado porque tem mais tempo também pra ele fazer esse trabalho, né, do personagem. Mas eu acho que ele serve, o motivo dele estar ali é pra ser a gota d'água mesmo. Por causa da morte dele, não que o Andy decide cavar por causa dele. Não, ele já tá lá com um buraco feito. Só que ele decide pôr em prática o plano dele quando o garoto morre. Então ele assim foi o estopim, foi a gota d'água mesmo, tanto que eles estavam pensando que ele ia se matar, ia dar ruim e tal pra ele, que ele ficou 2 meses na solitária. Mas ele tá ali pra mostrar que não tinha jeito mesmo. A prisão, o pessoal lá não ia dar, são tudo uns escroto, e ele tinha que sair dali. Se ele quisesse continuar vivo, quisesse continuar bem, ele teria que ir embora. Então aí foi a gota d'água mesmo. E aí eu não entendo por que daí o nome do filme fica Shower Redemption. Que redenção? Não tem redenção pro personagem. O personagem já era inocente. Não tinha do que ter uma redenção, do que se redimir. Talvez é uma redenção da injustiça que foi feita com ele, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Porque ele consegue converter esse papel injusto do sistema, o papel injusto da sua condenação e tal, e ele consegue se reinventar e sabe, transcender todos esses problemas que aconteceram com ele. Mas talvez a redenção pode ser também da própria prisão, ou seja, do sistema prisional, né, de uma certa forma, talvez uma leitura mais ampla, mas talvez a redenção seja do Red, né? Porque ele sim cometeu um crime, embora seja aquele crime do tipo também. Assim, fiz uma cagada na juventude e vou pagar o resto da minha vida. Talvez seja isso, sabe? Se redimir no sentido de que ele consegue voltar pra liberdade depois de tanto tempo dando o mesmo discurso e sem conseguir sair da prisão. E nesse sentido, o discurso final dele, quando ele vai fazer a última entrevista, é muito significativo também, né? Porque ele fala, eu vejo um menino lá atrás, eu sei o que ele vai fazer, eu tento convencer ele a não fazer aquilo, mas tá feito. E eu não posso fazer nada porque aquele menino não existe mais. Hoje só existe esse velho que sou eu e que sabe do erro que foi ter cometido aquilo lá atrás e tal. Então nessa hora você percebe que ele realmente teve esse ato de redenção mesmo, né? Porque ele percebeu tudo aquilo que ele fez. E é interessante isso também, porque a gente tem no Andy essa figura dúbia em vários momentos, você tem no Andy essa figura curiosa, né, que a gente vai caminhando ali por ele e tal, mas o Red é um cara que a gente vê, quando a gente conhece ele, a gente vê um personagem rígido, que tá desesperançoso, que já conhece todo o sistema e que em algum momento, mesmo após a morte lá do Brooks, ele mesmo já entende que ele vai ter que ficar ali naquele lugar como o Brooks
deveria ter ficado. Então, assim, ele é um personagem que já tá inserido dentro daquele universo que dificilmente vai sair dali. Então, quando a gente conhece ele e aí o Andy chega como esse agente transformador que vai falar pra ele da praia, que vai falar pra ele do mundo, que vai falar que existe outros lugares, não sei o que e tal, e começa a aguçar nele essa coisa de, pô, você precisa, né, se mexer e tal. E aí quando o Andy toma realmente a atitude de sair da prisão, fugir e tal, ele também se modifica, né? Ele fala, cara, se alguém que eu considerava um amigo, que conviveu comigo 20 anos aqui dentro, o cara nunca largou a mão de que ele queria sair daqui, ele saiu e era um cara inocente, eu acho que eu também posso mudar, entendeu? E aí você tem realmente essa mudança bem considerável do Red nesse período que a gente tá. Agora, o Tommy em si, que a gente tava falando que é esse personagem que chega pra ser a gota d'água pro Andy, eu acho que em alguns momentos do filme ele é um pouco mais mal trabalhado do que os outros, né? Tudo bem, eu entendo que ele precisa entrar, que ele precisa ter esse arco menor. E ele é de outra época. Eu gosto disso, na verdade, porque os caras estão lá na prisão sem ver nada do mundo lá fora e o tempo passou. E aí não entra um cara jovem, sabe? Não entra o cara da década de 40, 50. Já entra o cara da década de 60 pra mais, né? Assim, ele já é final da década de 60, se eu não me engano. Então já é um cara, tipo, os tempos são outros, né? Em 30 anos, você quase 30 anos. Não, mas não é isso. É na verdade a relação dele com o Red, com o Andy, por exemplo, sabe? Essa relação que a gente não vê sendo construída, que a gente às vezes fica meio solta. Você fala, ok. Ficou muito assim, né? O Red falando, a gente já gostou dele de cara e ele já chega. Depois de um breve diálogo com o Andy, o Red já narra, não, o cara teve quis sair disso, o Andy viu nele um jovem promissor e já pegou ele como pupilo. Sabe, tipo, então, sei lá, um cara que tem um carisma gigantesco que já cativou todo mundo logo de início e já foi, pronto. É isso, gente, é por isso que tá todo mundo amigo aqui. Mas você sabe um negócio que talvez melhoraria esse sentimento? Se eles mostrassem alguns outros personagens semelhantes, porque assim, se a gente parar pra pensar, você tem alguns prisioneiros lá que foram condenados a 30 anos, a vida toda, a prisão perpétua, etc. Mas tem uns que entram pra ficar 5 anos, 7 anos, 10 anos, e depois saem, né? Isso, exatamente. Imagino eu. Então, você vai ter gente entrando e saindo, no ponto de vista de quem tá lá pra ficar muito tempo. Então, os caras vão acompanhar algumas pessoas que vão fazer amizades e vão embora, e entram e saem, entendeu? Então, talvez se eles tivessem mostrado que teve outras pessoas que entraram, ficaram um tempo, saíram. E a partir do momento em que o filme, ele é narrado pelo Red, né? Ele tem esses momentos de narração e que eu acho que são muito boas, inclusive ficaria muito difícil você contar essa história sem isso. Você tem até uma possibilidade de fazer isso sem isso ficar muito jogado ou sem ser tão difícil pro roteiro, né? Imagina. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, ó, tem um personagem constante no filme que é o Haywood, né? Que é aquele cara que o Brooke coloca a faca no pescoço dele, um loirinho, né? Esse personagem, ele é constante no filme, ele faz parte do grupo que tem o Red, que tem o Andy e tal. É o cara que pega a cerveja, leva até o Andy, fala, quer tomar aqui com a gente e tal, e o Andy fala, não tô bebendo mais e tal. Então assim, esse cara é um cara constante. O fato dele estar ali, da gente não saber a história dele simplesmente falar que todo mundo é inocente ali dentro, não sei o que, lá, já te gera uma empatia, porque você sabe que ele faz parte do grupo, porque ele teve mais tempo de tela, a gente convive com ele mais tempo, a gente vê ele também envelhecer, então ele faz parte da narrativa. Se acontece alguma coisa com ele, se ele leva o tiro, se acontece alguma coisa com ele, você entende a dor dessa galera, porque a galera convivia com ele. Quando entra um elemento estranho, como o Tommy, e aí, de repente, a gente, sabe, adotou ele de cara, e aí ele também, do nada, lembrou de uma história que ele ouviu em outra prisão, não sei o que, tipo, encaixa tudo. Eu acho que essa parte é uma parte que o roteiro, ele se perde um pouco, porque dá a sensação que eles querem acelerar um pouco, sabe, pra chegar a esse estopim, e aí, a gente acelera um pouquinho ali, porque vai chegar no estopim e agora a gente vai gastar mais tempo mostrando o Andy saindo da cadeia, como que ele fez, o que ele fez e tal, entendeu? Então é essa sensação que dá. Não acho que seja algo prejudicial, assim, ao filme, nem nada, mas eu acho que você não sente esse sentimento de perda que o Andy sentiu, entendeu? Uma coisa que às vezes foge um pouquinho da personalidade do próprio filme. Você vê que o filme é bom, que tudo que a gente tem pra reclamar é que, queria ter visto o tal personagem melhor construído, né?
Man missing on Tier 2, cell 245. Dufresne! Get your ass out here, boy. You're holding up the show. Don't make me come down there. I'll thump your skull for you. Damn it, Dufresne, you're putting me behind. I got a schedule to keep. You better be sick or dead in there, I shit you not. You hear me? Oh, my holy God. Quando a gente vai pra cena do Brooks, o Brooks saindo da cadeia e tal, né? Essa cena é incrível, porque assim, a gente tem um ator ali super experiente, ele tem um contato com o exterior, assim, depois de tantos anos, você vê na cara dele como ele tá completamente perdido, sabe? E todo mundo que ele conhecia ou já morreu, ou já tá morando em outro lugar, ele perdeu o contato e tal, então ele tá completamente sozinho. Daí, quando eu vi essa cena, e mais pra frente eu vi a cena do Red saindo também da cadeia e tal, eu cheguei a notar assim, eu senti um pouco de falta de ver um pouco mais assim do quanto o mundo evoluiu, porque a gente tá falando lá de 20, 15 anos, sei lá, depois de quanto o Brooks sai, né, pra quando o Red sai, por exemplo, esse intervalo de tempo. O Brooks, ele tá com 40, eles chegam a falar, né, deu 45, 47 anos, né, porque, né, eles chegam a contar, assim, cara, ele tá aqui, né, quase 50 anos, exatamente. Mas eu digo assim, eu cheguei a notar assim, eu senti falta de ver um pouco desse mundo exterior evoluindo, sabe? Tipo, a hora que o Red sai, aí a gente já tinha visto o mundo como quando o Brooks saiu. Aí quando o Red sai, eu falei, deve ter mudado muita coisa e tal. A gente não vê muito isso. Só que a intenção do filme é mostrar a repetição. É mostrar o Red vai viver aquilo que o Brooks viveu. O Red vai sentir aquilo que o Brooks sentiu. Então também não tem a necessidade de você mostrar um universo, né, que tá ali por trás, a cidade e tal, quanto que a cidade evoluiu, entendeu? Porque a intenção é outra. Óbvio, né? Eles vão ficar no mesmo local, né? Ele vai encontrar o mesmo quarto, né? Tipo, é muito... É bem assim, porque, gente... Então... E essa coisa de trabalhar no mesmo lugar também envolve isso, essa parte da evolução, porque assim, o cara tá ali pra colocar as compras no saquinho, entendeu? Então, a gente tá vendo, na verdade, essa repetição acaba sendo feita justamente pra te trazer essa empatia do que aconteceu com o Brooks, agora tá acontecendo com o Red. Então você fica meio, cara, será que o Red vai seguir os caminhos do Brooks? Pra você traçar um paralelo fácil, né? Tipo de, olha, os dois estão traçando o mesmo caminho, só que vai chegar no momento, um vai se enforcar e o outro não vai, né? Tipo, sabe? Acho que pra ficar mais didático do que isso seria impossível, né? Mas ao mesmo tempo você entende que aquela vida não é tipo, ela é pior do que tá na prisão. Você morar num quartinho, ir lá, empacotar coisa, voltar e não conseguir outras coisas, sabe? Ela é pior. Eu acho que ele passa muito. É uma liberdade falsa, né? Entra essa questão do que é uma liberdade, do que é a liberdade, né? Ser livre e hoje em dia quantas pessoas estão livres ou não. Mas eu acho que tem uma outra, ainda sobre questão de liberdade e prisões e tal, eu acho que tem um debate mais importante que eu tava pensando em colocar aqui, queria ver o que vocês acham, porque eu acho que esse filme, tipo, ele é muito atual, né, faz mais de 20 anos que ele foi feito, porque exatamente hoje a gente se discute muito, tanto nos Estados Unidos, de onde o filme vem, quanto aqui no Brasil, a questão das prisões, né, do tipo, a situação das prisões, quantas pessoas estão presas, quantas pessoas foram julgadas, quantas pessoas estão lá injustamente e o quanto a prisão é ou não justa. E eu acho que a gente está vivendo um momento no mundo todo em que as pessoas estão desenvolvendo cada vez mais um ódio, né? Assim, essa coisa do sou um cidadão de bem e o bandido tem que ir pra cadeia, tem que morrer, bandido que é bandido bom é bandido mau. As pessoas pensam, muita gente pensa desse jeito. E eu acho que esse filme, ele mostra pra gente muito uma coisa interessante, que é o quanto resolve, né, botar alguém 50 anos numa cadeia. Você melhorou a vida dessa pessoa e das outras, você realmente tirou um criminoso das ruas. Eu acho que uma coisa é você prender alguém que não tem a mínima condição de viver em sociedade. Outra coisa é você deixar 50 anos na cadeia, sei lá quantos, dezenas de anos, numa prisão lá, mesmo que seja uma prisão como a de Shawshank, que a pessoa fica lá na terrinha passeando lá. Mas assim, ao fazer isso, o quanto você melhora ou não, né? E o quanto você
redime ou não essas pessoas. Então eu acho que uma coisa que eu acho que é muito importante de se discutir, de se pensar, é sobre esse pensamento punitivista que a gente tem, né? A gente acha que quem comete crime tem que ser preso. Tudo bem, não tô dizendo que não pode ser preso, não tô dizendo que, não, cometeu um crime, vamos dar beijinhos, não é isso. Óbvio que quem cometeu um crime tem que ir pra cadeia, mas a questão é como você faz isso e de que maneira você recupera, né? Só pra dar um exemplo, tem muita gente que, eu já vi vários debates que as pessoas falam assim, como reduzir casos de homicídio, casos de, sei lá, de abuso, de estupro, etc. Como reduzir isso na sociedade? Muita gente, a primeira coisa que pensa é, aumenta a pena. Em vez de 4 anos, é 80, sabe? Em vez de pena não sei o que o juiz pode dar pena alternativa. Não, tem que botar na cadeia. Eu acho que esse conceito que as pessoas têm hoje, de tudo tem que botar na cadeia, prender, matar, e bandido, meu Deus, que ódio, isso só piora a situação. E eu acho que esse filme é legal que ele traz isso. E se você tem um mínimo de empatia pelo próprio Red, que matou alguém mesmo, né, e pelos outros presos que cometeram crimes de fato, você fala, poxa, será que não existe outra saída? Será que essa pessoa não pode voltar para a sociedade? Sabe, assim, até que ponto isso faz sentido? Não sei se vocês pensaram nisso também, se vocês concordam com isso, mas eu acho que é importante isso, né? Tem até uma parte do filme que é interessante, que mostra bastante isso, é que na questão do Andy fazer todo o trabalho sujo, né, de lavagem de dinheiro lá dentro pro diretor, e que ele fala assim, engraçado que lá fora eu era incorruptível, eu não fazia tudo certinho e tal, e quando eu entrei na prisão eu me tornei um criminoso. Então, verdade. Tipo, essa coisa de que, beleza, ele fez algo errado, tem que ser preso. Tudo bem, mas lá dentro, ele vai estar realmente preparando um cidadão para voltar, para reabilitar uma pessoa, ou a pessoa vai estar piorando lá dentro e não vai estar aprendendo nada e vai estar lá só tendo mais contato com o que não deve ter e tendo mais ideias que não deve ter. Então essa coisa da reabilitação do prisioneiro, né, é muito interessante. Traz essa discussão mesmo o filme. É por isso que eu acho até que essa coisa dessa subversão das questões que estão envolvidas ali, né, dentro da prisão, elas são muito interessantes, porque se a gente parar pra pensar nisso que o Dani levantou aqui, a gente percebe que a gente tá vendo a história de um cara que realmente matou uma outra pessoa, contando a história de um rapaz que ele conheceu dentro da cadeia, que era inocente e que transformou a vida daquela cadeia, porque ele fez uma biblioteca, porque ele era inocente, porque ele era inteligente, que ele veio de um outro mundo, né, que aqueles prisioneiros não viam. Mas a gente está falando essencialmente de assassinos, de bandidos e tal, que convivem em uma cadeia, até, né, vamos dizer que é uma cadeia muito boa, por sinal, porque cada um tem lá sua cela, né, tem sua cama, pode colocar seu pôster, né, então a gente está vendo uma cadeia muito boa ali desses prisioneiros e tal. Só que quando você tem, de repente, um personagem como o do Capitão Hawking lá e tal, que é o cara bravo e tal, a gente está vendo justamente essa figura da justiça, né, essa figura do diretor, que também é uma figura que é a figura religiosa, que chega já com o discurso falando, olha, aqui vocês vão ter que seguir o que está escrito na Bíblia e tal. A gente vê tudo isso ser desmantelado, porque no final das contas o que importa é justamente o background daquelas pessoas, é o que está por trás delas. Eu acho que isso também é muito interessante do filme, porque não é só um bandido, não é só um diretor, não é só um policial. A gente precisa entender em qual contexto eles estão sendo colocados dentro desse papel que eles vão exercer ali dentro dessas atividades, entende? Então o cara, ele leva a cometer um crime por quê? Qual é a questão por trás daquilo que o levou a cometer o crime? O cara que é o cara do colarinho branco, que tá ali pra realmente administrar a cadeia e tal, que viu uma oportunidade de desviar a verba, também tá cometendo o crime. Qual é a questão por trás daquilo? Qual é a motivação? E pra esse cara, eu garanto pra você que ninguém vai estar pedindo, prende mesmo, mata mesmo, né? Porque ele só desvia dinheiro. Mas eu achei legal o que o Daniel levantou aí de discussão, porque eu fiquei pensando justamente na hora de colocou falou assim, cara, você vai colocar esses presos aí pra trabalhar,
né? Ninguém vai conseguir concorrer, nenhum empreiteiro vai conseguir concorrer. Você tem uma mão de obra praticamente escrava. E aí então você para pra pensar, fala assim, então, se a cadeia não reabilita, ter gente lá tá servindo a quem? Exatamente. E é isso também. Hoje em dia tem uma proposta bem forte, não sei a quantas anda, de privatizar as cadeias no Brasil. Nossa, eles vão argumentar que as cadeias, numa iniciativa privada, vão ter, sei lá, determinadas, não vão ser os poços de mofo, né, que jogam as pessoas lá dentro. E aí, uma das discussões é essa. Elas provavelmente usariam praticamente uma mão de obra escrava, né, porque eles iam começar a botar o pessoal para trabalhar, para produzir alguma coisa de maneira gratuita. O Estado vai até onerar mais, porque ele teria que pagar mais para a empresa privada, mas enfim. Mas é isso, e aí assim, você cria praticamente um negócio da prisão. Então passa a ser lucrativo prender. Então se a polícia, na hora que a polícia tá lá, que já é, né, o que eu penso, assim, né? Quando o pessoal fala, um preso custa, sei lá, R$2.000 por mês pro Estado. E aí você tem uma família com 4 pessoas sobrevivendo com um salário mínimo, né? É um absurdo. Cara, a culpa não é do preso. A culpa é de todas as pessoas que estão fraudando as licitações, que aí a empresa que entrega marmita cobra R$40 de uma marmita, entendeu? Exatamente. Sabe? É por isso que tá nesse preço. Então, ter cadeia, ter muita gente lá, tá servindo muito mais pra quem que tá conseguindo pegar todas essas licitações, que todas essas empresas junto, porque pra sociedade mesmo que não tá sendo. Eu sou super a favor do pessoal colocar a galera pra trabalhar. Eu acho que deveria realmente colocar preço pra trabalhar e tudo mais. Quando a gente fala da questão de reabilitar, não é falar, mas você vai dar educação tudo pra um cara que cometeu esse crime, você vai tá acabando, né, premiando ele por fazer alguma coisa. Não, nego, eu não quero que esse cara volte, né, porque uma hora ele vai voltar. Ele não pode ficar preso pra sempre, principalmente no Brasil. Ele vai pegar, ele vai voltar, e aí você quer o quê? Você quer que volte de lá o mesmo bandido, um outro bandido que vai acabar provavelmente fazendo a mesma coisa, vai ser reincidente? Ou você quer que volte alguém que não vai querer, né? Então, sim. E nesse reabilitar e botar pra trabalhar, não necessariamente é botar pra produzir alguma coisa que vai dar dinheiro pra alguém. Você pode botar, por exemplo, numa biblioteca, que nem a que o Andy faz. Você pode, criar um grupo de estudos. Você pode fazer as pessoas desenvolverem arte, sabe, assim, alguma coisa. E isso é transformador, e existem 1000 projetos no mundo todo que dão um exemplo de como você colocar o pessoal pra colocar um prisioneiro, seja o crime que for que ele cometeu, desde o ladrão de galinha até o colarinho branco, passando pelo assassino, você tem melhoras e tem recuperações e tal. Mas aí precisa de toda uma equipe, precisa de muita estrutura pra isso. Isso pode até custar caro, só que justamente o fato de que as prisões que a gente tem hoje, pensando no Brasil, as prisões que a gente tem hoje, a forma como a polícia mata a torta e a direito, também morre pra caralho, infelizmente. E tudo isso junto só prova que matar bandido, prender bandido, jogar numa cadeia de qualquer jeito e matar bandido, sabe, e ficar nesse ciclo vicioso não resolve o problema, porque senão a gente estaria resolvendo. E a gente não tá resolvendo, então porque não resolve. Então, mas aí tem outra questão que daí é a seguinte, você falou da privatização das cadeias e tal. Porque daí qual que é a solução mais complexa? Seria fazer uma reforma política envolvendo também toda a questão de presídios e tal, sistema prisional. É uma reforma jurídica, né? Seria da jurídica, leis, exatamente. Tipo, teria que fazer uma reforma disso. Isso dá muito trabalho para se fazer. Qual é a solução mais fácil de se fazer? Privatiza, entendeu? É óbvio que existem privatizações e privatizações. Às vezes, dentro da privatização, você coloca uma série de elementos ali que você restringe a ação das empresas e tal, e às vezes nem é fácil vender um negócio desse, entendeu? Pra parte privada. Agora, a grande questão, não, tudo bem, que seja e tal, mas vamos supor, se for um governo sério e tralalá, que, assim, vai pela solução mais simples, mas que vai colocar elementos ali que, sabe, restringam a ação dessa empresa, por exemplo, que vai gerir, pode ser benéfico. Agora, o certo seria o quê? Vamos fazer
essa reforma, vamos trazer essa reforma, vamos mudar completamente a estrutura. Mas não existe isso, né, gente? A partir do momento que os caras veem que dá muito trabalho, que tem que mandar, tem que fazer o projeto, mandar aprovar. É muito debater na sociedade. E isso é uma coisa que é engraçada. Eu não sei se é o do... Aí a Pri acho que pode falar também melhor se é do conto ou se é do Darabont, que o Andy consegue as coisas porque a galera quer dar um cala-boca nele. Eles preferem dar $500 pra ele construir a coisa dele, pra ele parar de encher o saco com as cartas. Então você vê, sabe, é muita ineficácia do governo público, sabe? Você olhava assim, cara, eu não aguento mais ter que ficar abrindo carta, então eu vou pegar esse dinheiro, eu não ia dar esse dinheiro, mas eu vou dar pra fazer aquela boca. Eu falei, cacete, sabe? É muito, sabe, zoar com a cara do governante, né? Falar que o cara foi dobrado por conta de carta que tava recebendo, mano, é muito falar que é bunda mole o cara pra quem ele tava mandando, né? Você conseguiu dobrar a carta. Não, mas isso tem no livro também, não é só do Darabont, não, é assim mesmo que acontece no conto. Rain! Rain! Andy, let me out! Andy? Andy? I have no idea to this day what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don't want to know. Some things are best left unsaid. A gente vê no filme um prisioneiro que ele busca tentar fazer alguma coisa diferente ali, sabe, através de insistência e de vontade própria, entendeu? E eu acho que isso também acaba sendo uma mensagem também positiva que o filme traz, que é assim, a partir do momento que você quer realizar uma mudança, você precisa ser essa mudança, entendeu? Você precisa querer fazer essa mudança acontecer. Não importa se você tá envolvido por politicagem ou por burocracias e tal, você precisa abraçar o negócio, porque ele também poderia ser um cara que a partir do momento que ele recebeu os $200, toma aqui uma doação de livros e tal, ele poderia falar, ok, fiz o possível. Aí não, ele fala, não, a partir de agora eu vou mandar 2 cartas por semana, porque eu quero mais, entendeu? E aí os caras realmente se rendem, porque, porra, vou ficar recebendo carta aqui até quando, entendeu? Não dá. Então, assim, é muito interessante isso, né, também, como o personagem do Andy, apesar de até esse momento a gente não saber exatamente se ele foi o assassino, se ele não foi e tal, fica nessa coisa dúbia, é como o Basso falou anteriormente, né, as atitudes dele te levam a crer que ele não é um assassino, entendeu? E eu acho isso muito bacana, assim, do filme, porque realmente são momentos, são atitudes que ele toma, são benfeitorias que ele faz, que você entra dentro da personalidade daquele cara e você fala, ok, agora eu entendi quem é esse cara. Mas e se parar pra pensar, 2 coisas que eu queria falar aqui. Primeiro, se você parar pra pensar, o envio das cartas, a questão das cartas e a do nome falso que ele cria, né, que ele fala, você consegue tudo pelo correio, né, você faz, são coisas que eu acho que é uma questão de suspensão da descrença, né, assim, não acho que no mundo real um governo ia dar algum retorno só porque alguém mandou muitas cartas. Eu, particularmente, né, assim, acho que... e a questão do nome também é uma que, tipo, não é muito difícil, tipo, muito difícil não, é impossível que você, mandando coisas pelo correio, consiga criar uma identidade falsa e tudo mais. Então eu acho que é uma coisa que o filme exige. Eu acho que... Mas Dan, é um negócio que super... Não, mas Dani, eu acho que as cartas, eu acho que é só mais uma forma de crítica, né? Tipo assim, olha só como, tipo, a gente tá sendo governado por um bando de nego idiota, sabe? Que se dobra por... Eu do mínimo esforço, eu vou dar o dinheiro já que ele tá pedindo tanto, porque eu não aguento mais receber a carta dele. Eu não acho que é de verdade, eu acho que foi uma forma dele colocar pra dar mais uma crítica pro sistema, né? Agora, sobre ele criar tudo, naquela época, eu acredito. Eu também. Em 1940 e 50, eu acredito que era. Se hoje você dá pra tirar uma RG em cada estado facilmente, né, tipo, e ser uma pessoa diferente ali, eu não... Eu também não duvido que essa questão da identidade não seja... Até a questão da carta pode ser uma coisa real, porque por pressão, o governo, uma pessoa se sentindo pressionada, hoje não é por carta, hoje é por mídia social. Se tiver uma pessoa política ou
alguma coisa, se sentindo pressionado muito por várias pessoas por dias, por semanas, durante meses, para fazer aquilo nas redes, pode ser até que não seja, mas aquilo incomoda, até que não faça, mas aquilo incomoda. Então, essa pressão é real. Pode ser que realmente tenha feito por causa da pressão. Não descarto a possibilidade de poder acontecer, entendeu? Entendi. Eu acho que tem uma questão aqui que a gente precisa levar sempre em consideração, que é o seguinte: o filme ele foi lançado em 94, né, começo de 95, mas ele se passa em 1946, quando o Andy ele é preso, e ele vai pelo menos até 1966, por aí. Quando a gente para pra pensar, inclusive na história da telecomunicação e tal, em 1969 a gente teve a primeira estação de sistema mundial de comunicação por satélite. Então, quando a gente para pra pensar nele em 1946 lá dentro, a gente tá falando de uma comunicação muito escassa. Então, assim, cartas, telegramas e não sei o que eram utilizados com muita frequência para todo tipo de comunicação, inclusive para toda a parte burocrática. Então, eu acho que já nesse sentido, a gente já, quando ele faz toda a documentação dele por correio, eu também acho que é viável. Mas enfim, mas eu acho que foi algum momento que eu falei assim, é legal que, por mais difícil que pareça, pra mim, pareceu assim, quase impossível, totalmente aceitável dentro da narrativa, assim, e é feito de uma maneira que você super aceita. Então, mesmo pensando assim, eu acho que a narrativa funciona muito bem, né, assim, eles conseguem fazer a gente compreender que aquilo aconteceu, e a própria pedra, se parar pra pensar, né, tipo uma pedra que só tava lá num cantinho, só em cima de uma caixinha, sabe, assim, ficou tanto tempo, e, embora ele tenha posto lá, né, logo, na verdade, ele pôs aquilo lá depois, né, e não depois que ele saiu e não antes disso, né, como ele conta pro Red. Mas mesmo assim, sabe, são coisas que são meio, que flertam um pouco com aquela coisa do que é conto, do que é fábula, eu acho, assim, sabe? O quão conveniente, né? É conveniente demais, né, todas essas coisas. Exatamente, mas ok. E num determinado momento, você tá tão embalado pela voz do Morgan Freeman narrando, que você simplesmente acredita, né? Quando ele começou a narrar a fuga do... Assim, eu já sabia a fuga do Andy, né? Quando você chegou pela segunda vez. Pela terceira, quer dizer. E aí eu olho e falo, eu já sabia. Mas ele começa a narrar e fala assim, cara, você vai falar pra mim que ele ficou 16 anos tirando terra dali, com aquele martelinho, conseguiu... Mas assim, naquele momento eu falei, ok, eu acredito. Sabe, você já tá embalado, né, pra aquilo ali, né? Mas é aquela coisa, um negócio que você faz todo santo dia, sabe? Realmente, 16 anos, um pouquinho de pouquinho, eu acho que, não sei, como sabe? Como conecta bem, né? Que ele fala, todo mundo tem que ter um passatempo, tem que ter uma coisa pra passar, tem que ocupar o dia, que ele tava falando logo antes do Andy ensinando o pessoal, né? E aí você vê e fala assim, pelo jeito o Andy descobriu uma coisa que ele podia passar o dia a dia dele, né? Aí você olha e fala assim, cara, o cara vai falar pra mim que o cara passou 19 anos cavando um túnel, né? Mano, assim, por mais que eu sei que tem... Olha... O túnel que ele faz nem é tão grande assim, porque ele só vai até o canto do esgoto, tipo, ele não é um túnel, não é aquele túnel que atravessa, entendeu? O que ele atravessa lá, que é nojento e tal, que o cara fala, ele conseguiu fazer não sei quantos 450 metros, né? Tudo mais, aquilo lá é no esgoto já é no encanamento. Então, tipo, ele não fez tudo aquilo de túnel. Então, quando a gente fala de um túnel que ele fez todo dia durante 16 anos, sabe assim, numa estrutura de pedra que tá meio que cedendo, né, com terra e tal, basicamente um paredão, sabe? Não mostra exatamente, mas é um paredão grande, não é um negócio tão gigantesco assim, entendeu? Eu acho que E lendo o livro, lendo o conto, não sei se é uma coisa que foi impressão minha, ou se é assim mesmo, mas eu tive a impressão de que o martelo era bem menor do que ele apresentou no filme. Porque no filme parece realmente um martelo, o tamanho de um martelo, mas no livro, e quando o Red fala, você vai me encomendar esse negócio, você vai matar alguém aqui dentro, a culpa vai cair em mim. Aí que o Andy ri e fala assim, você vai ver quando você vê o martelo. Então, se não era algo que dava pra matar alguém com aquilo. Mas dava, né? Não, então, o martelo do filme dá pra matar. Dá pra matar. Mas esse do conto que ele descreve, não dá. Então eu imaginava que é algo bem menorzinho, entendeu? Então se você imaginar o cara cavando com aquele negócio pequeno, é pior ainda. É o Fuga de Alcatraz, né? O cara cavando com uma colher, sabe? Por mais que o túnel seja pequeno, né? Assim, coisas... acho que não adianta ficar discutindo muito isso. Suspensões discretas que ele conseguiu fazer. Deixa eu só falar uma outra coisa, só pra, tipo, voltar um pouco
para aquela debate lá que eu falei de coisa punitiva, porque você tava falando em algum momento, Rafa, você falou assim, em tal momento você percebe que o Andy não é um assassino, né? Tipo, em algum momento me pareceu aquela questão do, tipo, parece que a pessoa, um assassino, se define como um assassino, né? Então, o criminoso, a partir do momento que ele comete um crime, ele define toda a vida dele como criminoso. E eu acho que esse filme, outros também, né, de prisão e tal, eu acho que eles são muito interessantes de se pensar justamente assim, como que uma coisa que você faz não necessariamente te define pra sempre. Então eu acho que aí entra também, claro que entra pra vida toda, tipo uma metáfora da vida, tipo, eu em determinado momento da minha vida cometi um erro, fiz cagada, qualquer que seja, não precisa ser nenhum crime, e isso não me define, né, isso eu posso trabalhar isso de maneira a não fazer com que isso defina quem eu sou. Mas eu acho que é interessante de pensar isso também na hora de debater essa questão punitivista da sociedade, né? Que é o que alimenta esse ódio, né? Eu acho. Tipo, a pessoa, ele é um assassino, ele é um bandido, ele é um criminoso, e as pessoas... E parece que ao fazer isso, não, se ele é um assassino, ele não seria capaz de ajudar o outro. Se ele é um criminoso que foi preso condenado a 30 anos, como eu ia imaginar que ele ia educar outras pessoas e ser o cara mais legal da cadeia, entendeu? Então, ao fazer isso, eu acho que a gente reforça ainda mais esse conceito de que quem cometeu um crime, sabe, não vai se recuperar, sempre vai ser um criminoso. E eu acho que isso é a base da sociedade que a gente vive, justamente para manter esse padrão de prisão e de sentimento de que nunca vai recuperar, né? E eu acho que ao parar de fazer isso, a gente consegue quebrar com esse padrão e viver uma sociedade em que quem comete crime se recupera, em que existe essa possibilidade. Sim, sem dúvida. Não, e assim, eu acho que o que faz com que a gente faça isso é justamente fazendo o que se critica, o que muita gente, principalmente essas pessoas que querem que bandido morra e tal, que elas criticam, né? Que é o famoso, eles usam muito assim, então leva pra casa, então vai abraçar bandido, então, nossa, quer dizer que agora bandido tem que ser bem cuidado. E de certa forma, sim, de certa forma é levando pra casa, entre aspas, não literalmente, talvez, sabe, assim, é indo lá e conversando e abraçando e dando atendimento e permitindo que ele se desenvolva e tal, que você faz isso. Então eu acho que, sabe assim, a gente precisa olhar para essas questões e traçar um perfil do tipo, é um criminoso, é um assassino, entendeu? E isso tem tudo a ver com o momento que a gente vive hoje no audiovisual, de não ter mais vilões, aquele vilão que só é do mal, né? Hoje em dia a gente cobra muito de todos os vilões que a gente vê no audiovisual. A gente fala, não, o vilão tem que ter uma profundidade, a gente tem que entender por que ele é o vilão, né? O vilão do Pantera Negra é maravilhoso porque você até concorda com ele, de certa forma. Então, é isso, sabe? Eu acho que não faz sentido pra mim a gente viver esse momento no audiovisual e aí chegar em casa e descer a lenha porque, um bandido foi solto, ou porque, sabe, assim, ou bater palma porque o policial matou um bandido a sangue frio e bandido tem que morrer mesmo, entendeu? Não, é questionar isso e se perguntar se essa é a saída e se é o problema. Eu tô falando demais aqui, mas eu acho que tudo isso se conecta, sabe? Eu só queria conectar essas coisas. Eu concordo com tudo isso que você falou, o que eu quis dizer com essa questão do filme em si, é que no começo do filme, quando o Andy tá sendo julgado, o juiz, inclusive, olha pra ele e fala assim, você é um cara frio, você é um cara que de olhar pra você me dá arrepio e tal, sabe? Tipo, o juiz mesmo já tá, tipo, condena ele ali. E ele tá com uma cara de completamente assustado e tal. Você percebe que ele tá aquém do que tá acontecendo ali, porque talvez seja uma coisa, inclusive, muito traumática pra ele, enfim. Mas você vê o juiz falando isso. Conforme o filme vai passando, o filme também precisa justificar que aquilo que foi comentado logo no começo, porque você começa o filme tendo essa informação. Você vê ele pegando a arma, você vê ele bebendo, você vê ele saindo do carro, aí o advogado falando, não é muita coincidência não ter achado a arma e blá 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 blá. Então assim, tudo aquilo leva a crer que ele é realmente frio, ele não demonstra as reações dele e tal, então, tudo isso leva a crer que ele é desse jeito que o juiz realmente condenou ele ali. Conforme você vai vendo que ele, na verdade, ele se importa, que ele é inteligente, que ele quer criar alguma coisa, que ele ajuda, que ele cria, sabe, dá uma gaita pro Red, que ele
dá a cerveja pros colegas lá e tal, você vai vendo que aquilo vai sendo desconstruído. E aí bate com isso que você tá falando, que é, o bandido não é simplesmente um bandido por ser bandido, não é isso que define ele. Existem outras coisas que vão definir ele, que é aquilo que a gente tava falando. Existe uma questão tridimensional aí que precisa ser avaliada. O cara é bandido? É, não é. Se é, por que que é? O que que levou ele a ser isso? São poucas condições sociais, falta de educação, falta de oportunidade de trabalho, sabe? Então você vai juntando vários outros porquês e aí você precisa ir na raiz do problema. Quando você soluciona o problema da raiz, aí você mantém a árvore viva, né? Não, é porque hoje em dia o negócio o erro define, né? Tipo, o cara roubou, pronto. Ele é ladrão e ele vai ser ladrão a vida toda. Então, tem essa questão também no filme, né? Tem até com o negócio do Brooks. Não sei se o Brooks, acho que ele matou alguém, não sei. Ele ficou bastante tempo na prisão, ficou 50 anos. Deve ter matado alguém, alguma coisa mais séria. Mas aí, ele matou alguém. Tá, ele virou um assassino, ele cometeu um erro. Mas ele não precisa ser um assassino a vida toda. Ele pode, exato. Ele pode mudar, mas aqui no sistema carcerário, ele não te dá essa oportunidade. Ele vira um assassino a vida toda. Tanto que quando ele sai da prisão, ele não sabe viver fora da prisão. Eles não dão nenhum preparo, eles tiram da prisão e falam assim, tá livre. Agora você se vira aí, trabalha, dá um jeito. Então, e não tem nenhum preparo com relação a isso. Então, é uma crítica bem, bem pesada com o sistema carcerário. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando aqui no nosso Plano Detalhe, aquele momento onde a gente vai dar aquela dica para que você aproveite melhor a sua semana, e temos aqui 4 pessoas para dar pelo menos 4 planos detalhes aí, né, para você anotar na sua agenda e falar, esse final de semana vou fazer uma dessas coisas. Olha aí, fica essa indicação aqui dentro, né? Então, pra gente começar hoje, eu vou começar aqui, vou trazer meu plano detalhe, e aí o Dani depois encerra, Priscila, o Basso e tal. Então vamos lá, para esse podcast eu tenho um plano detalhe que de uma certa forma tem a ver com o tema de hoje, que é uma série da Netflix chamada Manhunt Unabomber. É uma série nova aí que saiu. Eu inclusive já falei sobre essa série lá no meu quadro do gerador de improbabilidade que fica no canal do Miolos Fritos e tal. Já falei um pouco sobre essa série, mas basicamente ela conta a investigação que foi feita nos Estados Unidos, mais ou menos ali na década de 60, 70, por aí, onde um serial killer enviava bombas pelo correio e aí as pessoas na hora de abrir explodia, né, feria pessoas, matava e tal. E aí esse cara, ele era muito meticuloso na hora de fazer suas cartas e tal, e criou-se um mistério, né, quem é esse cara, o que esse cara faz, como que ele faz e tal, e não achavam ele. E aí tiveram que trazer um policial investigativo novo ali e tal, que criou toda uma técnica diferente para descobrir quem era o cara através da linguística. Então é muito interessante essa construção de pensamento que ele faz para chegar até o assassino. Esse seriado é um seriado que ele já mostra que ele tem uma abertura, né, para a segunda temporada, porque pode ter um novo investigador, pode ter um novo vilão ali, né, um novo serial killer e tal. Nessa primeira temporada a gente tem como investigador o Sam Worthington, que é aquele cara que fez o Avatar, e o nosso serial killer é o Paul Bettany, que também fez o Visão, né, no Guerra Infinita e tal. Então, assim, 2 atores de peso fazendo a série, e a série ela é muito bacana, assim, principalmente nessa parte investigativa. Tem um episódio específico que eu acho muito interessante, que fala especificamente do serial killer, e aí fala sobre toda a metodologia dele, fala sobre as crenças dele e tal, e é muito interessante porque bate muito com o que a gente tá falando
falando aqui, sabe? Sobre essa questão dos porquês, dessa tridimensionalidade e tal. Enfim, é uma série, vários episódios, muito bem construída e tal. Tem lá seus problemas, obviamente, mas eu acho que quem gosta dessa parte investigativa vai se divertir muito com Manhunt Unabomber, que tá aí na Netflix. Beleza? Esse é meu plano detalhe. Pri, você trouxe um plano detalhe pra gente? 1 ou 2 ou 3 ou 4, se quiser. Eu vou ficar no tema do filme, como a gente estava falando de sistema carcerário e tudo mais. Legal. Eu vou recomendar para quem não viu ainda a 13ª Emenda. Ai, é um documentário da Netflix, tem na Netflix quem quiser ver. Ele fala sobre o sistema carcerário nos Estados Unidos. Embora seja nos Estados Unidos, tem muita coisa que a gente identifica muito como aqui no Brasil também. Então, assim, é algo muito interessante. A Ava DuVernay, que é a diretora, ela dirigiu Selma, dirigiu Dobra no Tempo, que saiu no cinema recentemente. É um documentário muito bom, foi indicado para o Oscar de melhor documentário do ano passado, não ganhou, mas merecia. É um documentário excelente, assim, que você vê e você fica chocado com como as coisas funcionam, realmente. Muito bom, tá aí, 13ª Emenda, ótima dica. E aí, Basso, o que você trouxe pra gente aqui nesse podcast 273? Olha, ia trazer pra vocês um outro livro, mas acho que depois da discussão toda que a gente teve, eu acho que eu vou sugerir... Mas pode ser os dois, não tem problema. Eu vou sugerir... Não, eu vou ficar com o que eu acho que esse é mais importante agora. Eu queria sugerir pra vocês a leitura do Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, é um escritor brasileiro muito bom. É basicamente o livro, ele fala o que aconteceria se a gente elegesse o Bolsonaro para presidente agora em 2018, né? Olha! Porque o livro se passa no Brasil, né, em São Paulo mais especificamente, onde já está instaurado há alguns anos uma ditadura feita por um fanático religioso. E aí conta toda a perseguição que os personagens sofrem, e eles estão num momento de tentar reagir a esse sistema, porque já está há alguns anos esse ditador lá, e eles conseguem daí tentar ver que consegue talvez agora abrir uma brecha para dar alguma forma, né, fazer a destituição dele, alguma coisa assim. E então, tanto que o livro começa como uma ditadura um pouco mais branda, porque agora eles podem até distribuir livros na calçada. Cara, que não poderia até tempo atrás. Bom, base ele teve, né, para escrever o livro, né? Cara, assim, é muito perturbador porque é muito próximo, é muito real, é muito fácil disso acontecer. O Eric Novello, ele ficou muito conhecido pelos livros deles de fantasia urbana, né? O Exorcismo, os Amores e uma Dose de Blues, o Neon Azul, mas esse é algo que não tem nada sobrenatural, é uma distopia. Cara, é muito interessante, foi uma das melhores leituras que eu tive no ano passado. Tô sabendo aí que a Pri, acho que vai ter um Perdidos na estante sobre ele. Gravamos sobre ele já. Já gravaram. Vai sair em breve. Olha, legal, hein? O pessoal então ir ler esse livro pra depois escutar depois lá Perdidos. Muito bom, muito bom. Show de bola. Meu, as pessoas vão sair, no mínimo desse podcast, um pouco mais politizadas, hein, Dani? Cara, com certeza. Acho que sim. Ou descer na lenha, né? Você fala de cinema, fica falando de política. Como se fosse separado, né? Como se as coisas no mundo fossem... E aí, Dani, você, o que você trouxe de plano de detalhe pra gente? Então, já que o tema é audiovisual, cinema e políticas e coisas do tipo, vou sugerir um negócio que não tem como não sugerir, que é a segunda temporada e primeira, se você ainda não viu, do Dear White People, Cara Gente Branca. Tapa na cara atrás do outro. A segunda temporada, eu acho que ela tá um pouquinho menos irônica, né? Porque ela é irônica por natureza, mas ela tá um pouco menos irônica e mais jogando mesmo as coisas, assim. E acho que os dramas estão mais pesados e você sente mais, e aí você começa a conviver mais com os personagens, você começa até a perceber mais eles, né? Assim, então eu acho que é muito legal. Sabe, assim, a forma como a série é dirigida, a forma como ela é contada, a maneira como as coisas vão acontecendo, acho que é muito legal, assim, cada hora é focado em personagens diferentes, cada um com seus dramas, cada um com as suas características, suas dificuldades. Eu entendo que a Sam White, ou Samwich, né, que eles chamam, que o pai dela chama ela, eu entendo que ela é mais a protagonista, né, porque ela que tem um programa de rádio, que é um podcast, inclusive, né, que ela faz, essencialmente sobre um podcast também. Ela tem umas horas que ela dá uns tapas na cara mesmo, né, discutindo principalmente tem uma discussão que ela tem com o ex-namorado dela, né, o rapazinho da primeira temporada também,
também, que, meu, é muito legal, assim, é um debate fundamental, eu acho, assim, pra situação mesmo, né, do negros e tal. É uma série que, ela, assim, ela é muito americana, mas ela pode ser muito transferida pro Brasil, eu acho, né, até porque o Brasil tem uma história muito parecida, né, com a americana, em termos da origem do racismo e de tudo isso. E eu acho que uma coisa muito importante de eu falar, inclusive enquanto homem branco, é que essa série, ela é muito pras pessoas brancas. Claro que eu entendo que muitos negros vão assistir e aí vão vibrar com a série, vão se identificar muito mais assistindo, mas eu acho que ela é muito importante pra quem é branco assistir, sabe? Pra quem nunca parou pra pensar sobre alguns dos assuntos falados, e justamente por esse desenvolvimento, né, de muitos episódios com esses personagens, você vai sentindo a dor e as dificuldades e as questões que eles estão passando, e é o que eles falam mesmo, né? Mesmo assistindo a série, né? É o que todo mundo que é negro fala. Quem não é negro não sabe, só quem é branco não faz ideia, né? Mas eu acho que ele ajuda a visualizar isso de uma maneira bem mais forte do que simplesmente lendo um texto sobre racismo no site da BBC ou discutindo no Twitter. É importante ler o texto, é importante discutir no Twitter, mas eu acho que uma série dessa, ela traz um peso dramático que acho que é muito importante justamente para quem não é negro entender tudo isso e tentar até, não é nem, eu entender, né, até vai, mas é processar mesmo, sabe? É digerir tudo isso de uma maneira mais profunda do que a gente vê apenas lendo ou ouvindo as pessoas falando ou debatendo se tem que ter ou não ator negro na novela da Globo, né? Assim, isso é importante, mas eu acho que a série, ela traz um peso muito, muito, muito forte, então eu sugiro muito pra todo mundo mesmo, acho que ela é fundamental, assim, e ela é de algumas sutilezas também que é muito, muito foda. E o melhor episódio até hoje foi dirigido pelo Barry Jenkins do Moonlight, porque é muito foda, é isso. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 273, falamos aqui então sobre Um Sonho de Liberdade, esse filme, esse clássico, né, dos anos 90 aí, que realmente nos encanta, tem várias camadas para serem discutidas e a gente abordou alguma delas aqui. Só queria lembrar nesse finalzinho algumas coisas que eu tinha visto, eu esqueci de falar durante o podcast, que é o seguinte: a primeira é que quando o filme perdeu o Oscar, não levou o Oscar de melhor filme, ele perdeu para Forrest Gump. E ele estava concorrendo ainda a Forrest Gump, Pulp Fiction, 4 Casamentos e um Funeral, Um Sonho de Liberdade. Real. Pois é, um ano bem feliz pro cinema. Assim, filmes... Parece 99, né? Que tava, tipo, todos os filmes bons em 99, né? É verdade, é verdade. Esse foi um ótimo ano pros cinéfilos. E outra curiosidade é que, a princípio, o papel do Andy foi oferecido pro Tom Hanks. E o Tom Hanks, ele se interessou, pensou em fazer o Andy, só que as agendas conflitavam muito, porque na época ele estava ainda gravando algumas coisas do Forrest Gump. Daí ele tentou adiar, não sei o que, resolveram tirar o Tom Hanks e aí chamaram o Tim Robbins, e a história conta o final disso que eu falei agora, né? Então é muito bacana a gente ver nesses bastidores de um filme tão importante pro cinema. Queria agradecer aqui a presença da Priscila, do Rodrigo, que vieram bater esse papo com a gente. Pri, muito obrigado pela sua estreia aqui no podcast Cinemação. Espero que você volte mais vezes, que você se sinta à vontade aí, né, pra continuar voltando, falando, reclamando da gente e tal. Muito obrigado mesmo pela sua presença, e deixa o convite também pra quem quiser te ouvir mais aí nessa podosfera. Eu que agradeço o convite, gostei muito de participar, espero mais convites no futuro, principalmente para falar sobre Stephen King, que eu sou fã de carteirinha. Além falei do Perdidos, né, você pode ouvir lá no leitorcabuloso.com.br. Além do Perdidos na Estante, que vocês podem acompanhar para quem gosta muito de ler. Não tem podcast, mas eu publico no site, chama Pulo Duplo. Lá a gente fala sobre games, então se quiser, também gosta de jogar, me acha lá nas publicações do site. Muito obrigada. Muito obrigado, Pri, foi demais. Basso, aí, muito gente. Obrigado. Faltou Basso, Dan. Foi mal. Tá. Que é isso, Daniel? 15 anos de curso, Daniel.
É porque o Baço já é de casa, né? Já vi uma vez, já tá bom, já deu um jabá uma vez. Olha, você desculpa, tá? A falta de educação aqui. Ai, brincadeira. Ó, Baço, muito obrigado pela sua presença também. Você já esteve aqui com a gente, mas você sabe que as portas estão sempre abertas aí pra hora que quiser bater um papo sobre cinema. É só vir aqui bater, a gente serve café, um chazinho aqui e fica horas conversando. Nossa, eu que agradeço. Eu tava doido pra voltar, que a primeira gravação, eu já tinha falado pra vocês, eu nunca gravei de primeira com alguém que tinha dado tão certo, né? Adorei ter logo o primeiro que a gente fez. Apesar de ter falado sobre aquele filme do Torre Negra, que não era lá aquelas coisas. Que bom que dessa vez me chamaram pra um filme bom. Verdade. Sem discussão. Mas vou falar pra vocês também que quem quiser ouvir um pouco mais do que eu também tenho pra dizer, tem lá o podcast Covil de Livros, que fica no site do covilgeek.com.br. Eu também tenho um outro podcast que a gente fala sobre cinema, sobre quadrinhos, sobre games, sobre cultura pop em geral, assim, que é o Falha Crítica, né? Que a gente também, esse a gente lança toda semana. O Covil de Livros, aí pra ler o livro demora um pouco mais, tudo a gente tá fazendo a cada 15 dias. Mas ambos daí lá vocês encontram no site do Covil. Cara, tem lá o Falha Crítica tem uns 230 episódios, o Covil de Livros tá chegando perto do 100º, então tem podcast pra caramba se vocês quiserem ouvir. E muito obrigado, eu volto sim, é só chamar. Legal, né? legal. Só tá lá no Twitter lá, a gente precisando pra alguém pra fechar, vamos. Você assistiu o filme? Não, mas eu assisto, não tem importância. Legal, show de bola. Vai voltar sim, com certeza. Obrigadão, gente. Valeu, gente. Valeu, Baço. Valeu, Pri. Brigadão. Valeu, Rafa, por esse podcast. Adorei. E que fique a lição pra quem estiver ouvindo esse podcast. Se um dia você estiver se engatinhando por um rio de merda, você vai chegar limpo do outro lado. O podcast Cinemação 273 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.